Hello, Biters! Mais um grande episódio aqui do Noroeste Summit. Eu sou Arthur Cibriani e vou conversar com o Cássio, mas eu vou pedir que ele fale seu sobrenome, porque eu não quero dar essa gafe, né, Cássio? Não vou errar e que se apresente pra gente, porque nós vamos falar sobre startups, que é aí um processo e ele vai explicar melhor. Seja muito bem-vindo, Cássio. Maravilha, obrigado, Arthur, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema. Cássio Friedrichevski, então, né? Friedrichevski. Friedrichevski, né? Então, trabalho com uns projetos de inovação aqui do Sebrae da região noroeste do estado, onde nós temos 98 municípios aqui na região, que a gente vai trabalhando em cima dessa temática de fomento de novas Sim. startups, desenvolvimento de negócio e ecossistemas de inovação. Cara, vamos começar, como eu sempre digo, né? Vamos começar pelo início. O que Bora. que é, cara, uma startup? O que que é uma startup e como funciona esse modelo de negócio? Cara, é assim, de um modo geral, assim, startup é um modelo de negócio que, tentando traduzir assim, você não precisa ter um investimento proporcional de estrutura para alavancar crescimento. Ou seja, com a mesma estrutura eu tenho uma capacidade de uma capilaridade maior, eu consigo ampliar o meu acesso ao mercado sem crescer com a minha estrutura. Então, quando a gente fala falávamos anteriormente, né, startup e negócio inovador, são coisas diferentes, são modelos de negócio diferentes. Eu posso ser uma indústria tradicional e ser um negócio inovador, mas eu não tenho uma mesma Sim. linha de crescimento e desenvolvimento. Como a gente comentava no particular, quando nós criamos o Café com Bytes, muitas pessoas nos diziam assim: nossa, faz uma startup, vira uma startup. Eu falei: não, não posso ser uma startup. Porque eu já tenho uma linha de pensamento que está pronta, que está montada, meu negócio já é consolidado, por mais que ele é novo, né? Perfeito. E isso se demonstra agora nos nossos números. Pô, em 5 meses eu tenho 40 mil acessos no site. Eu não sou mais uma startup. E a gente falava isso, né? E Isso. qual é o momento de você migrar para não ser uma startup? Eu acho que esse é muito de estágio, sentar da forma que começa o negócio. A startup, diferente do negócio tradicional, ela olha muito para a dor. Né? Quanto mais nichado, quanto mais específico, mais eu souber aquilo que dói, aquilo que tem de necessidade lá, eu penso em como eu resolvo essa dor. Bom, eu consigo resolver essa dor, legal, eu testo esse produto, eu crio meu MVP, né, como Sim. um processo lá de entendo como o mercado reage, entendo o que, que se vende para isso, quanto se paga sobre esse serviço que eu estou resolvendo essa dor, e como que eu cresço, como que eu dou Evolui. escala a esse negócio de uma forma rápida, sem crescer ou sem precisar investir tanto em estrutura. Né? Então, basicamente é isso. Diferente de um negócio tradicional que a gente olha muito mais para a oportunidade. Uhum. Então, eu A vejo uma, necessidade faz com que tu crie um negócio na hora. eu vejo lá no meu bairro que falta uma loja de roupa. Não é uma dor específica daquilo, mas falta, tem uma oportunidade Tem um ali. nicho de mercado aí. Exato. Então, o negócio tradicional ele surge mais dessa maneira e a startup molhando muito mais para a dor. Eu acho que uma outra característica também que é importante falar é a questão de equipe. A Sim. startup normalmente ela tende a ser uma equipe multidisciplinar, porque essa necessidade de crescimento, escala, ela te permite a ter, ou te obriga quase a ter, uma diversidade diferente do eu empresário. Sim. Não, eu tenho o Cássio, ele é bom na parte de comunicação, Uhum. o Arthur é bom na parte financeira, Sim. e juntos nós. Podemos fazer um negócio que daí vira a Exato, startup. exato. E como é que funciona a questão da prospecção de investimentos para startup? Porque a gente fala muito, né? Rodadas de negócio, tem lá o BNDE, tem BRDE, tem o Sim. BNDES, tem vários, o Banrisul, o Sicredi, vários bancos, né? Várias convenções, várias empresas querendo aportar dinheiro nas startups. Como é que é feita essa definição? Legal. A gente tem que olhar assim como investimento, vamos seguir duas linhas, né? Que recursos eu preciso para desenvolver o meu produto ou serviço. Então, eu procuro linhas de investimento, linhas de financiamento, editais de fomento à inovação, para que eu possa fazer esse investimento na minha estrutura. Posso desenvolver o meu app, posso desenvolver o serviço, a tecnologia que eu estou me propondo ali a ter. Isso é um modelo. Então, isso a gente vai para Sim. um formato de captação. E outra, quando a gente olha, bom, eu preciso de recursos também para escala, eu preciso de recursos para investimento em acesso ao mercado, e eu quero abrir o capital do meu negócio. Então, eu vou buscar sócios e investidores, né, como investidor anjo, venture capital e tudo mais, para que a gente tenha não só um aporte de recurso dentro da minha startup,
mas que eu também traga a estrutura de investimento dele. Porque quando você traz uma estrutura é de interesse do investidor que aquele negócio valorize, que aquele negócio se desenvolva. Ele não vai colocar o dinheiro se ele não vê um futuro. Isso, então eu vou te dar, além do meu recurso financeiro, é importante dentro daquele projeto que for, daquele plano de investimento que vai ser realizado, eu te dou o meu networking, eu te dou o meu acesso, eu te dou minha rede de clientes, minha rede de parceiros, para que eu também tenha interesse que esse negócio se desenvolva e que futuramente, daqui a pouco, eu venha fazer um exit, por exemplo, né? Sim. Quando eu saio o exit, aquele quando sai, né? Sai do investimento e sai o teu dinheiro. Isso, então eu tenho aquele retorno, assim. Isso a gente teve um caso recente aqui na região de uma empresa que teve um exit, assim, que é algo a ser bem comemorado, assim. E não sei se pode trazer um pouco desse case. Claro, assim, vou contar, né? A gente tem uma... Deixa eu contextualizar, acho que talvez um pouquinho, Arthur, para ficar mais fácil. A gente falava anteriormente, assim, bom, como é que a gente falou de startup, mas pensamos assim, como que desenvolvemos startups? Onde que essas startups estão sediadas? Como que a gente trabalha para que tenhamos mais startups, seja no município, seja numa região, seja num estado ou num país, né? Por exemplo, Uruguai. O Uruguai ele tem um movimento muito forte lá que toda startup ela já nasce global. Por quê? Porque o mercado do Uruguai ele é pequeno. Então, todo pensamento, todo modelo de negócio que é originário lá, ele já pensa de uma forma global. Sim, ele já pensa em vir, por exemplo, para o Brasil, para a Argentina, para outros países, né? Inclusive estava com, eu não vou lembrar se a Jorge, não, vou ver isso, sobre, no Caldeira, falando sobre essa questão de trazer investidores para as empresas uruguaias e trazer as empresas uruguaias para o Brasil. Exato. Tem essa troca. Exato. Hoje a gente tem, por exemplo, o maior número de startups, de concentração de startups do agronegócio, ela está em Florianópolis. Florianópolis não é o mercado do agro, mas ele tem uma estrutura ali, então é o ecossistema ali que permite, que é desde investimento, desde projetos, que permite o surgimento ou atração de startups irem até ali. Bom, quando a gente transforma isso para a região, aqui a gente também tem esse conjunto. Talvez ainda não concentrado dentro de um município, mas nós temos incubadoras, nós temos pré-incubadoras, nós temos a universidade, nós temos as aceleradoras, o próprio Sebrae é uma das entidades que trabalha com esse processo todo de desenvolvimento de um negócio. E uma das aceleradoras e investidoras que a gente tem na região é a Mira Labs. Então, um investimento ou um negócio recente aqui, que quando eles investiram lá então na Quita Boletos, né, que é a empresa que teve esse exit, falando até com a turma lá, assim, acho que é um momento muito de comemoração para a região como um todo. Porque até onde eu tenho conhecimento, é o nosso primeiro exit da região. Então a gente tem um marco aqui na região, que é de ter uma startup que nasce aqui no município, na região, de um modelo de negócio que não é tão tradicional, ou seja, a gente está falando de serviços financeiros. Quase um credor, né? Isso. Então, assim, um serviço que não é. Isso. E um serviço que precisa de investimento também. Exato. Então, assim, e por estar longe, talvez, de outras grandes iniciativas, de outros grandes centros, a gente tem a estrutura da região que atenda. Então, o Sebrae foi um que trabalhou com eles em determinados programas de desenvolvimento ao longo dessa trajetória. A Mira Labs contribuiu também com determinados estágios. E isso é o que a gente olha, Arthur, na importância de a gente ter um ecossistema robusto na região. A gente ter, dentro da trilha empreendedora que a gente fala da inovação, né, dentro de uma startup, desde a fase lá de sensibilização, de ideação, de tração, de crescimento, de escala. Essas etapas, o negócio ele precisa ou demanda serviços diferentes, momentos diferentes. Eu não vou captar, por exemplo, investimento em algo que ainda não foi testado. Tu não vai pegar dinheiro para uma coisa que não existe também. Exato. Eu ouvi uma vez que uma ideia muito boa, não executada, ela não vale nada. Exato. Uma vez um senhor chegou para mim e falou assim, eu criei uma ideia, aí eu criei um cofre, não sei o que, e tal, e vale 2 milhões. Aí eu falei, tá, mas qual é o produto? Ele falou, eu tô desenvolvendo. Eu falei, então não vale nada.
Você colocaria aquele dinheiro? Como é que você vai colocar um dinheiro num produto que não existe, né? É um investimento. E aí eu vou trazer um pouco mais para a região daqui, né? Pô, o agro é muito forte aqui. Nós temos startups do agro, nós temos produtos, projetos do agro aqui. Perfeito. Acho que essa é uma pergunta quase de milhões, assim, né? A gente tem, sim, startups do agro. A gente tem trabalhado, nós, junto em diversos outros parceiros também, para fomentar esse tipo de iniciativa aqui na região. Mas eu acredito que a gente ainda tem um aspecto por trás disso, que é um aspecto cultural, de olhar... Precisa melhorar, né? Exato, porque aonde que nasce, assim, se uma startup nasce para resolver uma dor, quem é que conhece a dor? Aquele que está vivenciando ela no dia a dia. Então, não é o Cássio, talvez, que mora na cidade, que vai descobrir ou vai saber como que a dor daquele produtor de grão ou de leite no dia a dia ou então da sua da agroindústria, que está sendo tão falada aqui no evento. Então, quando a gente fala assim, bom, se o negócio nasce na dor, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto ao produtor rural, ao jovem produtor, para que a gente consiga mostrar para ele outras alternativas que não só o processo produtivo da propriedade, de como ele enxerga a oportunidade da propriedade. Então, porque se eu resolvo a minha dor, a dor que eu vejo lá meu pai, no dia a dia da propriedade, sim, resolvo do vizinho, eu vejo, começo a olhar o tamanho de mercado disso, aí eu tenho uma oportunidade. Então, assim, acho que a gente tem diversos movimentos na região que têm contribuído para que nós possamos ter mais startups surgindo, né? A gente fala muito assim, é mais fácil a gente ter a gente não, né? Eu acabo até fazendo essa analogia assim. Sim. Bom, é mais fácil surgir uma empresa uma startup, por exemplo, de uma fintech, né? Sim. Em São Paulo, por exemplo, do que aqui na região. Por quê? Porque a região lá é mais propícia a isso. Isso. Então a gente usa aquilo que a gente tem de vivência, a gente usa aquilo que tem de estrutura para gerar. A gente usa, né? Isso. Então acho que a gente tem esse grande desafio aqui, que é de trabalhar essa questão cultural. Falar o que é uma startup, outros modelos explicar, de né, negócio. para as pessoas. Até serve para segurar essa juventude que está saindo do meio rural daqui a pouco, né? Ter ali uma ferramenta disso tudo. E aí nós temos a IA, né? Que a IA veio, ela é crescente, ela muda dia a dia. Como é que a IA está introduzida nisso? Porque muitas startups são de IA, né? Sim, acho que muitas startups elas se utilizam da IA no seu processo. Não dizem que a startup é de IA, mas ela traz a IA como... Tem a IA no seu DNA. No seu DNA, isso. Eu acho que aí a gente tem um ganho de competitividade, assim, até de resposta mais rápido, né? Porque a startup ela tem essa característica. Ela responde muito rápido. Então, se eu identifico a dor, eu vejo como eu resolvo, eu testo, não deu certo, eu volto e começo e vou desenvolvendo para chegar à perfeição dela, ou daqui a pouco pivotar esse negócio. Então, a IA, eu acho que vem muito nisso para que a gente consiga encontrar outras alternativas de negócios a partir dessa estrutura que a IA nos permite fazer, né? E se a gente fosse fazer um comparativo agora, como é que tu vê o futuro das startups em 3 anos? O que acho que a gente teve assim nos últimos anos, né? Primeiro, uma hype muito grande do termo startups, né? Então, assim... Não existia... Há 5 anos atrás não existia startup, né? Isso. Vamos fazer assim... É uma realidade, isso, né? E a gente viu, por exemplo, acompanhou diversos movimentos de investidores com muito recurso, aportando em diversas startups, assim, ou negócios inovadores na época, com um olhar muito mais, até pela hype mesmo. Assim, eu preciso agora abrir meu capital Quero ser a empresa que vai e quero ser a primeira e tudo mais. Isso. O que a gente percebe, assim, é que esse movimento ele diminui. O recurso de investimento, ele sim existe no mercado, ele é um recurso que tem, só que cada vez mais com olhar negócio. Então, aquela ideia, como você falou, só ideia bonita, né? Isso eu acho que o investidor ele também entendeu que não é esse o caminho de investir. O empreendedor também foi perdendo espaço nisso, porque tem que ser um negócio mais efetivo. Não tenho mais aquele tempo de resposta de 10 anos de um investimento, de uma startup para se desenvolver. 6 meses, 1 ano. Isso. Então, acho que esse nos próximos 3 anos,
Eu acho que a gente vai olhar muito para o cunho social do agronegócio, o que a gente consegue trabalhar em outros modelos de negócio no agronegócio, principalmente na região. Se me permite uma colocação, eu creio que o agro, ele está crescendo muito, ele não para de crescer. Sim. E eu vejo que a tecnologia está muito forte no agro, mas é só o início. Hoje nós estamos na pontinha do iceberg, porque eu acho que vai crescer tanto a indústria tecnológica no agronegócio. Perfeito. E é o que a China está fazendo hoje, né, cara? A China está plantando, o cara tá na China, está plantando na Austrália. Concordo. Acho que assim, até por um histórico, a gente tem inovação, ela anda junto com o agronegócio ao longo da sua história, né? Muito voltado, talvez ainda questão industrial, a produto. O que, quando a gente provoca a discussão, de conversar a respeito disso, Arthur, de falar de startups, a gente está pensando assim, sempre que eu fizer essa analogia, startup e agronegócio, eu olho alternativas de negócio para aquele mercado. Então, acho que isso a gente vai amadurecer porque a gente está trazendo aquele resgate dos últimos anos de fomento a startups. E cara, ontem eu me fiz essa pergunta, tá? A gente está gravando aqui no primeiro dia do Noroeste Summit, então você vai ver esse episódio depois e sabe que essa pergunta já foi feita. Eu estava conversando com um parceiro que tem uma startup, hoje já virou uma grande empresa, tem 40 colaboradores, e ela atende grandes players do Brasil, né, na ramo da indústria. E eu falei assim, cara, o que não foi feito ainda? Né? A gente tem que acertar o pulo do gato, que a história, né? O que não foi feito. Aí, numa conversa, a gente achou 4 coisas que não foram feitas ainda. Tem parecidas, mas não foram feitas. Tem um balanço disso? Existe, olha, porque como é que eu sei? Vou fazer uma startup para. Ou não, melhor, vou desenvolver um programa que vai fazer a contagem do morango. Ou que vai captar o melhor ativo para soja. Tem algum estudo que vê, isso é viável, isso vai dar retorno, isso vai funcionar ou não tem isso? Ou é meio que assim, vamos tentar? Cara, o estudo acho que não existe, assim, a gente está muito na linha da startup, é justamente esse tempo de resposta, né? De teste. Então eu vejo a dor, eu testo, resolve, mas não resolve para mim. Eu como criador da solução, resolve para o usuário. E se o usuário, né, até brinca assim nos bastidores, né? Tudo vira app. Tá, mas tu falou com o usuário para ver se é um app que precisa, que é isso que ele vai introduzir na sua cultura diária de negócio, sabe? Vamos usar exemplo aqui, o cara da agroindústria, ele vai usar um aplicativo para contar fruta? Não, às vezes não vai. Não está no dia a dia dele, na forma cultural de acompanhamento. Então isso também faz parte do negócio. Acho que a gente não precisa ou não deveria olhar só para uma questão de criar o que não existe, porque a gente está olhando para um mercado, talvez ele para algo muito específico, aí a gente está falando de disrupção de mercado e tudo mais, mas de nós aperfeiçoar e tornar bom, excelente naquilo que a gente quer. Então, eu posso fazer algo muito semelhante do que o teu serviço. Uma melhora. Mas daqui a pouco, eu tenho consigo fazer isso de forma muito mais ágil que para o cliente, ou muito mais barato, e esse é o meu diferencial. Sim. E aí, tá tudo bem. Então a gente tem vários, olhando para os mesmos modelos de negócio, ou melhor, melhorando os modelos de negócio, mas para soluções parecidas, né? Isso é extremamente interessante. Nosso tempo aqui é um pouco mais curto, né? A gente já está falando bastante. E deixasse um recado, então, para a pessoa que está pensando em porque é muita da juventude, né? Mas tem muitos empresários também que estão a fim de criar as situações novas. Deve ser um recado para essa pessoa que está na dúvida de conhecer mais sobre startup, de fazer seus investimentos. Tá. Quando a gente fala de startups hoje, também sempre tem esse universo assim de, onde tem informações para falar de startups, né? Então, deixo o convite a todos, assim, desde aquele que está pensando em startups, desde aquele que pretende fazer investimento. O Sebrae lançou um observatório nacional de startups, né? Então, quem acessar lá, Sebrae Startups, consegue ter ali uma plataforma, o que hoje ocorre, ele tem acesso a todos os programas de desenvolvimento de startups que o Sebrae realiza no Brasil todo. A exemplo do Inova Pampa, que nós estamos trabalhando agora para desenvolvimento de startups relacionado ao bioma Pampa. Então, acho que ali é importante nós termos para identificar, mensurar, ter mais indicadores, né, métricas para facilitar o nosso
o nosso entendimento a respeito desse mercado em determinada região, né? Sim. E para o jovem, meu amigo, para aquele que está querendo empreender, assim, o que a gente está vivenciando hoje aqui junto ao Noroeste Summit, acho que esse é um recado, assim, É novo, né? participem de eventos. Vão e aumentem a sua capacidade, sua massa crítica de pensar alternativas de negócio. Perfeito. Cara, é só se inserindo, é só Perfeito. conversando dentro do seu Network. network. Eu sempre digo, olha que louco. Eu não sei, não lembro como conheci a Iana, né? Falamos sobre, convidei a Ana para ser colunista no nosso portal. Ela prontamente aceitou. E aí falamos, lembrei, um amigo falou, tem um evento lá no Noroeste Summit, tem que falar com a Iana. E conheci a Iana, convidar para ser colunista. Aí falou, Iana, olha só esse evento, não tem como a gente estar nesse evento? Ela tem, vamos dar um jeito, vamos fazer. Cara, eu tô te conhecendo hoje. E aí, é a melhor explicação de startup que eu recebi até hoje. Olha só que louco, né? Cara, Eu já sei que nós vamos sair daqui, nós vamos gravar, a gente vai conversar. E aí tem outra pessoa para te indicar. E aí vai virando um ecossistema novo. E aí o pessoal vai falar em rede social. Rede social é isso. Exatamente. Rede social é o teu convívio social. Mídia social que tá lá no Instagram, no Facebook, aqui nós vamos até aqui no YouTube, né? Mas é muito louco. O Noroeste Summit é isso, né, Arthur? Assim, uma oportunidade, assim, um evento que a gente possa se reunir, conversar, discutir a respeito do tema. Porque acho que uma coisa interessante do evento, né? Quando você está lá no seu escritório, lá na sua mesa, você está na sua zona de conforto, você está ali, né? Quando a gente está aqui e a gente nunca se encontrou e a gente vem conversar, nós dois estamos com aquilo ali mais aflorado. O tema tá dentro do ambiente todo. E os dois estão querendo a mesma coisa. Exato. Então, assim, é mais interessante que a gente vai conversando, vai aprofundando sobre o debate sobre aquele tema específico, seja para investimento, seja para inovação, seja para negócio, seja só para se conhecer. Mas a partir dali a gente começa a ter uma oportunidade de um relacionamento diferente. E por isso, né, Cássio, a gente tem que reforçar o convite para as pessoas conheçam mais sobre o Sebrae, conheçam mais sobre outras empresas também que fomentam essa imersão nas startups, na indústria, de fazer o negócio girar de verdade. Sim. Mesmo assim, acho que sempre olhem para a sua estrutura local, né? O que a gente tem lá dentro desse ecossistema de inovação dentro do município que pode contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. Acho que isso faça essa rede local. Assim. Avaliação, tarefa de casa, né? Isso. E aí o Sebrae, a gente está assim, extremamente à disposição, seja para aquele parceiro, seja para aquela empresa, para a gente explicar, entender como que o Sebrae pode contribuir para o estágio que aquela empresa está vivendo. Então, para cada estágio de desenvolvimento, para cada momento que o empreendedor está vivendo, a gente tem formas de ajudar a contribuir, de contribuir com o desenvolvimento. Então, nos acessem nas redes sociais do Sebrae, sigam, né? A gente está Sebrae RS, o Sebrae Startups, que é o site também que a gente comentou. Acho que é importante também para se conectar, uma vez que é uma plataforma nacional. Então, uma vez que você se cadastra lá, você tem uma série de benefícios para si e também uma série de acesso a oportunidades que se tem. E o Sebrae, me corrija se estiver errado, mas é gratuito, né? Ele claro, tem as cobranças, mas assim, é uma ferramenta, digamos, se ir lá conversar não vai custar nada, entendeu? É fácil tu ir lá e ter esse acesso, né? Sim, acho que a gente tem diversas maneiras, assim, né, de desenvolvimento, né? Então, tem algumas que são gratuitas, outras que têm investimento, outras que às vezes não é nem conosco, mas a gente conhece. Então, a gente faz essa parte de relacionamento, porque no fim o que interessa é que aquele problema ou aquela oportunidade que o empreendedor está buscando, a gente consiga de alguma forma contribuir para o desenvolvimento. Acho que isso é muito importante. Mais uma vez, obrigado por estar conversando com a gente aqui hoje. Foi um papo muito legal, a gente já tá, né? E é isso que eu falo, cara. Eu sou apaixonado por eventos e conexões. Acho que é perfeito. Obrigado pela oportunidade, né? Assim, sempre quem puder ter a oportunidade de falar, quanto mais falamos, mais repetitivo, mais entendimento a respeito do que a gente está, do que o Sebrae faz, do que a inovação pode permitir, do que o evento permite. Então, obrigado pela oportunidade. Também. Maravilha, fechamos mais um episódio aqui do Café com Bytes, direto do Noroeste Summit, aqui nessa região que tem muito ainda a desenvolver e traz sempre excelentes resultados para todo o Rio Grande do Sul e Brasil.